Olá, pessoal, tudo bem com vocês? 23º dia do tempo quaresmal. E hoje São João nos relata um novo sinal realizado por Jesus, um novo milagre. Jesus está subindo para Jerusalém para uma festa dos judeus, e lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, havia uma piscina chamada Betesda. E lá neste lugar ficavam muitos doentes, coxos, aleijados, cegos. E de vez em quando conta-se que um anjo descia até as águas dessa piscina, movimentava as águas e aqueles que conseguissem, o primeiro que conseguisse entrar nessa água, ficava curado. E Jesus, quando chega nesse lugar, até parece que ele já tinha um encontro marcado com esse paralítico. Ele vai nesse paralítico que está doente há 38 anos. E ele pergunta para o paralítico se ele quer ficar curado. É muito interessante esse fato, porque em muitos milagres que Jesus realiza, ele sempre pede ou testa a fé da pessoa. Ele sempre realiza um milagre se baseando na fé, pedindo um ato de fé. Mas com relação a esse homem, ele não exige um ato de fé, ele simplesmente ele quer realizar um milagre na vida deste homem. Mas ele começa a se justificar. Ele pergunta se o homem quer ficar curado. É muito interessante isso também, porque se nós formos analisar, quem é que está doente e não quer ser curado? Jesus fez uma pergunta simples, fez uma pergunta fechada, onde a resposta é sim ou não. Mas esse homem vai se lamentar primeiro, dizer que não tem ninguém que coloque ele na piscina, que quando ele chega, outro já passou na sua frente, e parará. Ou seja, ele vai se lamentar bastante. E Jesus diz para ele: levanta-te, pega a tua maca e anda. Jesus dá uma ordem de cura para ele. O que a gente pode pescar para a nossa vida neste milagre de Jesus? Quantos de nós não estamos também paralisados em algum aspecto da nossa vida? Quantos de nós não nos paralisamos diante de um problema e ficamos ali remoendo aquele problema, chocando aquele problema, culpando os outros pelos nossos problemas? A pergunta de Jesus, ela é interessante. Queres ficar curado? Porque a cura, ela precisa de uma atitude da nossa parte. E tem aquelas pessoas que elas se apegaram tanto a uma doença, a um problema, que elas usam isso para chamar a atenção dos outros, para serem coitadinhos, para serem cuidados. E quando você recebe uma cura, você precisa tomar uma decisão. A partir daquele momento, você não pode mais agir como você agia quando era um coitadinho doente, quando era um coitadinho problemático. Não, você está curado. Agora, qual é a tua atitude diante de uma cura? Qual é a tua atitude como uma pessoa curada? Você não vai mais poder ficar deitadinho numa maca olhando a vida passar. Não, agora você vai ter que se levantar, você vai ter que sair do seu lugar, você vai ter que tomar uma nova atitude diante da vida, diante das pessoas. Você terá que ser uma pessoa nova, porque agora você é uma pessoa curada. É interessante porque agora a piscina não é mais um lugar físico. A piscina para nós agora é o próprio coração de Jesus. A piscina agora é o lado aberto de Jesus. O lugar da cura para nós é se lançar no oceano de misericórdia que é o coração de Jesus. O coração de Jesus está acessível, está disponível. Essa piscina que cura, que purifica, ela está disponível para todos nós, se quisermos nos banhar nestas águas de Betesda, nessas águas que curam, nessas águas que purificam, nessas águas que saciam. Mas, para banharmos nesta água, nós teremos que nos levantar, nós teremos que nos lançar.
Inclusive, a primeira leitura de hoje fala de uma visão do profeta Ezequiel, que o anjo leva Ezequiel a ter uma visão de uma água que jorra do lado direito do templo. Já é uma prefiguração desse evangelho de hoje, que inclusive neste lugar onde havia a piscina de Betesda, há 5 pórticos. Alguns estudiosos, alguns padres da igreja, eles associam esses 5 pórticos com as 5 chagas de Jesus. E essa água que jorra do lado direito do templo é a água do lado aberto de Jesus que jorra para todos nós. E na visão que Ezequiel tem, quanto mais ele vai andando, a cada 500 metros, esta água vai subindo. Ele vai andando, ela está no tornozelo, depois ele anda um pouquinho, está no joelho, depois anda mais um pouquinho, chega à cintura, e depois essas águas se tornam tão volumosas que é impossível atravessar a não ser a nado. E por onde essas águas passam, a vida, brota vida. Estas águas, para nós mergulharmos, elas estão disponíveis para nós. É só nós nos levantarmos do nosso lugar. Sempre eu fico intrigada quando eu reflito sobre este evangelho, de querer saber por que esse homem estava tanto tempo na beira da piscina e ele não tinha um ser vivente para jogar ele, nem que fosse de rebolo dentro dessa piscina. Né? Não tinha um amigo, não tinha um familiar. Porque se ele fosse esperar das pessoas que estavam lá na mesma condição que ele, isso nunca iria acontecer, porque todos precisavam. Mas ele não tinha um amigo, um parente, que vez por outra pudesse estar passando por lá para ajudá-lo. Não tinha quem pedir socorro. Porque tanto tempo naquela situação precária, jogada num chão, à míngua. Isso também faz eu repensar e convidar você a pensar também. Quem são os teus amigos? Quem são as pessoas que te rodeiam? Para onde elas estão te levando? Para onde elas te conduzem? São pessoas que você pode gritar por socorro e elas vão te socorrer? Ou você não tem também ninguém para quem pedir socorro? Se não tem ninguém, fisicamente falando, espiritualmente você tem. Jesus é seu amigo. Peça socorro a ele. Peça para sair da situação que você se encontra. Peça ajuda para sair da situação de paralisia, de doença espiritual, de tibieza, de preguiça, sabe? Para tomar uma atitude nova na sua vida, uma atitude que vai te trazer vida. Peça a ajuda de Jesus para sair do pecado. Inclusive, neste final do evangelho, Jesus encontra de novo este homem no templo e Jesus vai dizer para ele: vejo que estás curado. Não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. A gente não sabe que tipo de coisa esse homem pode ter vivido para ele estar naquela situação de paralisia. Mas, de certa forma, Jesus sugere que houve algum pecado ali. Então, o pecado ele nos paralisa, o pecado ele nos leva à morte. E é preciso muita força de vontade para vencer as situações de morte na nossa vida. Mas você não precisa enfrentar tudo sozinho, solitário. Você não precisa se lançar no fundo de uma rede, num quarto escuro e esperar a morte chegar. Não, você pode se levantar, pegar o teu leito, andar, ir ao encontro de quem pode te ajudar. Se você não tem forças para ir ao encontro de Jesus sozinho, peça o auxílio de alguém. Estamos no tempo quaresmal, tempo de revisão de vida. Procure uma confissão. Muitas vezes numa confissão, aliás, a confissão é um sacramento de cura. Só em se confessar você já pode ter a sua vida transformada, curada, modificada. Então não perca tempo na lamúria, na murmuração, no ai como eu sou sofredor, no ai de mim porque só acontecem essas coisas comigo. Não. Busca Jesus, você vai se levantar.